Beleza. Então, hoje nós vamos dar uma olhada na parte de equações diofantinas. Essas equações, elas têm esse nome devido ao matemático grego do século III depois de Cristo, Diofanto de Alexandria. Ele estudou essas equações e foi um dos primeiros matemáticos a introduzir o uso de símbolos na álgebra, né? Ele começou a introduzir palavras abreviadas que deram origem ao que o X, o Y, que a gente utiliza atualmente. A gente usa letras, né? Ou palavras abreviadas. E ele foi um dos primeiros a fazer isso. Isso que eu estou colocando aqui não é minha invenção, né? Isso aí está disponível no Wikipedia. Está aqui o endereço, né? Eu acessei ontem. Em livros de matemática, de história da matemática, é claro que tem isso também, né? Mas isso aqui é de fácil acesso. Se você quiser saber mais informações sobre Diofanto, você pode, e também das equações diofantinas, né? Você pode acessar o Wikipedia, que lá você tem algumas informações interessantes. Então, o nosso objetivo é, em primeiro lugar, verificar alguns conceitos básicos sobre as equações diofantinas, começando pela definição, né? Nós vamos chamar de equação diofantina linear nas incógnitas x e y, toda equação dessa forma, ax mais by igual a c. Essa é a equação de reta, né, no campo dos reais. Mas no campo dos inteiros, não. Né? Aqui a, b e c tem que ser números inteiros, para a equação ser chamada diofantina, né? E o a e o b diferentes de zero. Produto diferente de zero significa que tanto a quanto o b são diferentes de zero. Então, com A, B e C números inteiros, né, A e B diferentes de zero, a equação é dita diofantina. Uma solução dessa equação é um par de inteiros. Opa, essa equação é diofantina, então o que eu quero não é qualquer x, qualquer y. Eu quero números inteiros, x0 e y0, que satisfazem a equação. Que colocando no lugar do x, fica ax0, colocando no lugar do y, by0, o resultado é c. É o terceiro número dado. Esse tipo de equação, ele surge em diversos tipos de questões. No final, eu pus alguns exercícios, você vai ver decomposição de números, por exemplo, que é um problema que tem interesse na física quântica, né? Em outros lugares, acaba caindo em equação diofantina, né? Então, a equação diofantina, os coeficientes A, B e C são números inteiros e as soluções também têm que ser inteiras. Tá certo? O x e o y inteiros. Você pode imaginar que você tem uma reta no plano, né? E você vai pegar pares dessa reta, ou pontos da reta, cujo x e cujo y são exatamente números inteiros. Olha, o primeiro exemplo, a equação 3x mais 6y igual a 18. O a é 3, o b é 6 e o c é 18. Todos números inteiros. É uma equação diofantina. Soluções, ó. X igual a 4, y igual a 1, 3 vezes 4, 12, mais 6 dá 18. Uma outra solução, x igual a menos 6, y igual a 6, 3 vezes menos 6 dá menos 18. 6 vezes 6 dá mais 36. 36 menos 18 é 18. Satisfaz a equação. Uma outra solução, ó, 10 e menos 2. 3 vezes 10 dá 30, menos 12 dá 18. Então, a primeira questão que nos coloca, né, se essa equação tem solução, quantas tem? Né? Quantas soluções aí? Como que eu acho essas soluções? Né? Então, essas são as perguntas que a gente tem que responder. Um exemplo importante é isso aqui. Ó, a equação diofantina 2x mais 4y igual a 11, ela não tem solução. Ela tem solução no campo dos reais, né? Aqui é a equação de reta. Mas é interessante, se o x for inteiro, o y não é. Se o y for inteiro, o x não é. Por quê? Porque se o x e y são inteiros, 2 vezes x é um número par. 4 vezes y também é um número par. Porque 2 vezes 2y é múltiplo de 2. Então, somando do par com par, vai dar par. Então, o primeiro membro é formado por um número par, para qualquer x, qualquer y. O segundo membro é ímpar. Então, isso não tem solução.
Agora, não é sempre que a gente olha para a equação e faz esse raciocínio, né? Percebe isso e tal. Então, tem que ter um procedimento, né, para descobrir se a equação tem solução ou não tem solução. Solução aqui, ó, voltando aqui à definição, é um par de inteiros, né? Solução inteira, x e y inteiros. Se você pegar fracionários ou pegar outro tipo de número real, aí você pode ter solução. Aliás, vai ter, né? Vai ter infinitas, você é equação numa reta. Agora, nenhum dos pontos dessa reta tem um par de números inteiros como solução. Porque de um lado, se for inteiro, é par, é número par, do outro lado é ímpar. E nenhum par é igual a ímpar. Ó, primeiro teorema, o teorema de reconhecimento, né? A equação de Diofantina, ax mais by igual a c, tem solução. C e somente C. O máximo divisor comum entre A e B, que eu vou chamar de D, é um divisor de C. Se ele divide C, C é divisível por D, C é um múltiplo de D, então a equação tem solução. E somente nessas condições. Quer dizer que se o máximo divisor comum não dividir, né, o C, a equação não tem solução. Ó, demonstração desse teorema, né? A condição é necessária. Necessária significa o seguinte: se a equação tem solução, então o máximo divide C. Depois nós vamos ver, a condição é suficiente, que é o contrário. Se D divide C, então a equação tem solução. Então aqui é uma dupla seta, né? Nós vamos ver no sentido da esquerda para a direita, condição necessária, depois condição suficiente. A condição é necessária. Suponha que a equação tem solução. Isso quer dizer que existem números inteiros, x0, y0, tal que ax0 mais by0 é c. Isso aqui é uma equação, né? X e y desconhecidos. Aqui não, aqui são números dados, cuja soma é C. Por outro lado, se o máximo divisor comum entre A e B é D, existem inteiros RS, tal que o A é D vezes R e B é D vezes S. Ué, por quê? Olha, é o seguinte, máximo divisor comum é um divisor comum a A e a B. Então, ele divide A, divide B. Se ele é divisor de A, significa que A dividido por D vai dar um certo resultado e o resto é zero. O A pode ser escrito assim, dividendo, divisor dos quocientes mais resto. Ele é um múltiplo de D. Né? O A é 2 vezes D, 3 vezes D. É aí que o A é divisível por D. Né? A mesma coisa o B. Dentro dos inteiros, né? B dividido por D vai dar S e resto zero. Então, dividendo, divisor dos quocientes mais resto. Ou o B é múltiplo de D. Dizer que o A é divisível por D significa dizer que tem um quociente aqui, né, que multiplicando D vai resultar no A. Esse R você obtém dividindo A por D. E esse S você obtém dividindo B por D. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui é o óbvio ululante, né? Se D é o máximo divisor comum, ele é divisor. Então, A é divisível por D e B também. Isso quer dizer que nessa igualdade aqui numérica, C igual a x0 mais by0, eu posso substituir o A por D vezes R, porque D é divisor de A. E, por outro lado, posso substituir o B por D vezes S, porque o B é divisível por D. D é divisor de B. Colocando D em evidência, o C é igual a D que multiplica Rx0 mais SY0. Opa, mas o que é o R? É o número inteiro. O que é o S? Número inteiro. X0 e Y0 também. Produto de inteiros é inteiro. Rx0 é inteiro. S0 é inteiro. A soma de inteiros é inteiro. Então, isso é inteiro M. Um inteiro aí, que eu não sei quanto vale, vou chamar de M. Isso quer dizer que o C é um múltiplo de D, né? É D vezes M. Onde M é essa soma aí, que é um número inteiro. Isso quer dizer que D é divisor de C. D divide C, porque C é múltiplo de D. D, C dividido por D vai dar exatamente esse M aí. Então, voltando aqui, ó, se tem solução, então o máximo divisor comum divide o termo independente. D é divisível por C. Então, aqui eu usei a definição de que o máximo divisor comum é um divisor e usei a definição de solução. Juntando as duas coisas, a gente chega à conclusão imediatamente.
Por outro lado, a condição é suficiente. Quer dizer, o outro lado da flecha, né? Se o máximo divisor comum divide o termo independente, então a equação tem solução. Então, suponha que D é um divisor de C. Agora nós vamos inverter, né? Essa hipótese, a tese é que a equação tem solução. Dizer que D é um divisor de C, existe o inteiro T, digamos, né? Tal que C é D vezes T. Aqui eu chamei de M, estou chamando de T. Como D é o máximo divisor comum entre A e B, existem R e S tais que D é R vezes A mais S vezes B. Lembra? Isso nós vimos na aula passada, na última aula. Né? O máximo divisor comum é uma combinação linear inteira de A e B. Quer dizer, eu posso escrever esse máximo como um número R inteiro vezes A mais um número S inteiro vezes B. Mas o C é D vezes T, né? Porque a hipótese é que C é divisível por D. Então, D vezes T é RA mais SB vezes T. Porque D é o máximo divisor comum. Distribuindo esse T aqui, vai ficar RAT mais SBT. SBT não é a televisão, né? Isso aqui é o produto do S pelo B pelo T. Eu posso reescrever isso, primeira parcela, RAT, como sendo A que multiplica RT. E a segunda parcela, B, que multiplica ST, propriedade comutativa, aqui, né? Troco a ordem. Chamando RT de x0 e chamando ST de x0, o que eu tenho aí? Que C é igual a AX0 mais BY0, onde x0 e y0 são números inteiros, porque R é inteiro, T é inteiro, S é inteiro, T é inteiro. Então, o que eu tenho aí é uma solução. C, né, esse AX0 mais BY0 é solução da equação dada. Então, é um par de soluções, né, da equação de Diofantina dada. Então, a condição é suficiente. Então, basta verificar, né, na equação dada, se o máximo divisor comum divide C. Se dividir, você tem certeza que tem solução. E se não dividir, não tem solução, porque aqui é C e somente C. Beleza? Então, ó, no exemplo 2, veja, o exemplo 2 era esse aqui, né? Que eu falei que de um lado é par, do outro lado é ímpar. Mas não percebi isso. Beleza. Então, calculo o máximo divisor entre 2 e 4. O máximo divisor entre 2 e 4 é 2, né? Os divisores de 2 não precisa aplicar o algoritmo aí, né? 1 e 2, os positivos. E o 2 é divisor de 4, então ele é o maior divisor comum. Né? Então, o maior divisor comum entre 2 e 4, 2 dividido 4 é 2. E esse 2 não é divisor de 11. 11 não é divisível por 2, porque 11 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, nos inteiros positivos. Né? Como ele não satisfaz o teorema 1, né? Pelo teorema 1, a equação não tem solução. Moral da história, na prática, né, a primeira coisa que você deve verificar, se você tiver que resolver uma equação de Diofantina, é calcular o máximo divisor comum entre A e B. A e B são os coeficientes de x e y, e verificar se essa desgraça divide C. Se ele dividir C, beleza, tem solução. Se não dividir, não tem. Aí não preciso ficar verificando se é par, se é ímpar, se é primo, o que é, porque aí são muitas situações, né, arbitrárias, tal. A gente não tem tantos casos assim para pensar, né? Aqui é mais prático. Se calcula o máximo, não é divisor? Resposta, não tem solução. É divisor? Tem solução. Aí, se tem solução, quantas soluções tem, pessoal? Aqui eu mostrei 3 soluções. Será que são só essas 3? Então, vamos ver um segundo teorema. Solução geral de uma equação de Diofantina linear. Pessoal, antes de ver essa segunda solução geral, algum trauma? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, beleza, beleza.
Então, vamos continuar. Se a equação Diofantina, né, AX mais BY igual a C. Pessoal, estou com um problema aqui na minha internet, viu? A internet de casa caiu e, por outro lado, eu estou usando um modem e ele está me avisando que está instável. Se der algum problema, desculpa, mas aí não tenho como controlar. Ele está no modem, se der problema, você me avisa aí. Ó, segundo teorema, a equação Diofantina linear, AX mais BY igual a C, né? E D é o máximo de divisor comum. Então, estou considerando aqui uma equação e o máximo de divisor comum. Se D divide C, D é o máximo de divisor comum, existe um par de inteiros que constitui a solução. Quer dizer, a equação tem solução pelo teorema 1. Então, a solução geral é todo o par de inteiros x, y, tais que o primeiro é x0 mais b sobre dt. Veja, b é coeficiente de y. Ele vai servir para calcular o x. E não é o b, é b sobre d. D é o máximo de divisor comum. E y é y0 menos a sobre dt. É o y0, uma solução particular, né? É menos a é o coeficiente de x, é isso que vai dar o y, sobre dt. Aqui é mais, aqui é menos. Essa é a forma geral das soluções, onde tem um inteiro arbitrário. Então, esse teorema está colocando o seguinte para mim. Como existem infinitos números inteiros t, né, t é um número inteiro qualquer, existem infinitas soluções para uma equação Diofantina, quando ela tem solução. Então, se o máximo divisor comum dividir o C, ela tem solução. E quantas são? Infinitas. E como é que eu acho? Eu monto essa expressão e dou valores para o T. T igual a 1, eu vou ter uma solução, um X e um Y. T igual a 2, eu vou ter outra solução e assim por diante. Mas note, eu tenho que partir de uma solução particular, né? XL, Y0. Tem que achar uma solução para poder escrever isso aqui. Tá? Bom, demonstração do teorema, né? O que eu quero provar é que se a equação tem solução, a solução é desse tipo, né? Então, como o máximo divisor comum divide C, né, por hipótese, existe um par de inteiros que é a solução da equação. Está lá no enunciado, né? Suponhamos que x1 e y1 seja um outro par de inteiros, ou seja, um par de inteiros que representa uma outra solução. Se x0 e y0 é a solução, substituindo na equação ax0 mais by0 é C. Se x1 e y1 é outra solução, substituindo na equação ax1 mais by1 também é C. Portanto, vale a igualdade. A igualdade entre ax0, by0 e ax1, by1. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse by1, esse by1 aqui, e vou passar para o outro membro. Vou juntar com by0. Está aqui by0, está aqui by1. Eu vou passar para o primeiro membro, vai ficar b, que multiplica y0 menos y1. Perfeito? Porque esse by1 vai para lá com menos. Por outro lado, eu vou pegar o ax0 aqui, esse ax0, né? Pegar o ax0, ixi, pintei tudo de verde. Vou pegar o ax0, e vou passar para o outro lado. Né? Pego esse ax0, passo para o outro lado, fica x1 menos ax0. Põe o a em evidência, x1 menos x0. Beleza? Então, eu juntei os termos que tem b, passando para o primeiro membro, e os termos que tem a, passando para o segundo membro. Podia ser o contrário, viu, pessoal? Eu posso, inclusive, escrever isso aqui, ax1 menos x0 igual a by0 menos y1, porque se a é igual a b, b é igual a a. Né? Como o máximo divisor comum é d, né, por hipótese, ele divide c, né? Existem números RS, tais que A é D vezes R, B é D vezes S. Como assim? Olha, se o D é divisor comum de A e B, ele divide A, então ele é múltiplo, o A é múltiplo de D, e ele divide B, B é múltiplo de D. É D vezes alguma coisa. Essa alguma coisa estou chamando de S, e o A é D vezes outra coisa, estou chamando de R.
com RS primos entre si. Opa! Se D é máximo divisor comum, existem números inteiros RS, tais que A é D vezes R e B é D vezes S, com RS primos entre si. Primos entre si quer dizer que o máximo divisor comum entre RS vale 1. Como assim, professor? Não estou entendendo aí. Ó, é o seguinte, eu não estou pegando quaisquer números aqui, eu estou pegando RS primos entre si. Como é que é possível? É possível porque basta chegar aqui, dividir A pelo máximo divisor comum, que é D, B pelo máximo divisor comum, que é D também, né? E dividir D por D. Ó, eu vou mostrar para você que eu acho que é melhor. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência aí, mas eu vou mostrar aqui. Ó, né? Vai ficar o máximo divisor comum entre A dividido por D e B dividido por D. O que eu estou fazendo é simplificar os números, né? Dividindo pelo máximo divisor comum. Quando eu divido, né, o que era máximo divisor comum fica D dividido por D. D dividido por D dá 1. E pelo teorema que nós vimos na última aula, né, não sei se você lembra, se você tem máximo divisor comum igual a 1, existem números RS tais que o primeiro número aqui é A dividido por D, né? A dividido por D é R vezes R, mais o segundo número, B dividido por D, B dividido por D, B dividido por D é igual, vezes S, é igual ao máximo divisor comum. Então, eu posso tomar RS de tal maneira que vale isso. Mas veja que aí, se eu quiser achar o R é A sobre D igual a 1, né? Eu tomo A igual a D vezes R. Mas esse R de maneira que satisfaça essa condição aqui. De tal maneira que eles são primos entre si. Né? Então, é possível, né? É uma manobra aí, eu omiti aqui no cálculo, mas o máximo divisor comum é D, significa que se eu simplificar, eu consigo números RS tais que A é divisível por D, B é divisível por D e RS são primos entre si. Que pode fazer essa escolha. Substituindo, né, esse A, esse B aqui em cima, pessoal, nessa igualdade, fica aqui A, que é D vezes R, x1 menos x0, esse segundo membro, é igual a B, que é D vezes S, y0 menos y1. Cancelo D. Cancelando D, R x1 menos x0 é S, y1 menos y0. E aqui é conceito, pessoal. Se o número R multiplicado por outro número é um produto do outro lado, é porque ele é divisor daquele produto. Né? O que está escrito lá, o A é D vezes R, D é divisor de A, o R também é. Né? Então, R vezes x1 menos x0 é S, y1 menos y0, ou y0 menos y1. E isso quer dizer que R é um divisor desse produto. Mas como ele não divide S, porque R e S são primos entre si, a gente pode concluir, né, que R divide y0 menos y1. Ou seja, y0 menos y1 é um múltiplo de R. Por analogia, né, esse aqui é um produto, né? O S, vindo da direita para a esquerda, é um divisor desse produto. Ele não divide R, então ele tem que dividir x1 menos x0. Então, x1 menos x0 é um múltiplo de T. E, portanto, T com T inteiro. Né? Você passa o y1 para lá, passa o x0 para lá. O x1 é da forma x0 mais st. E o y1 é y0 menos rt. Ó, repare que aqui é y0 menos y1. Né? Se eu passo y1 para o segundo membro e rt para o primeiro, é que vem essa igualdade aqui. Tá? Aqui é mais, ali é menos. Ou de maneira genérica, né, ao invés de chamar de x1 e y1, uma outra solução xy qualquer, né, é dessa forma. x1 é x0 mais b sobre dt, y1 é y0,
A sobre dt. Agora, o mais interessante desse x1 e x2 é que eles, de fato, satisfazem a equação. São soluções gerais que satisfazem a equação. O negócio aqui em cima é meio enrolado, mas ver que satisfaz a equação é só substituir, né? AX1 mais BY1 vai ser AX0 mais B sobre DT mais B, que multiplica Y0 menos A sobre DT. Distribuindo aqui, pessoal, fica AX0, distribuindo aqui mais BY0 mais ABT sobre D, e do outro lado, menos BAT sobre D. Essas duas últimas parcelas cancelam, vai dar zero. E a x0 mais by0, por hipótese, né, x0 e y0 é a solução, é igual a c. Então, isso é c mais 0 é c. Então, x1 e y1 construídos dessa maneira, eles satisfazem a equação. Dessa forma, né, como t inteiro qualquer, se D é um divisor de t, onde D é o máximo, é um divisor de c na equação tem solução, e D é o máximo divisor comum entre A e B, a equação de Diofantina possui infinitas soluções. Qual é a forma geral dessas soluções? A forma geral é essa, né? Qualquer solução xy, vamos só pôr o 1, né? Xy é x0 mais b sobre dt, y0 menos a sobre dt. Professor, não entendi nada. Bom, então vamos ver um exemplo, certo? Vamos ver um exemplo. Vou considerar a equação... Opa, pus um terceiro teorema aqui, antes do exemplo. Vou considerar a equação ax mais by, e suponhamos que o máximo de divisor comum seja 1. Se x0 e y0 é uma solução particular da equação, então todas as soluções são da forma x0 mais bt, y0 menos at. Por quê? Olha, não importa qual é o valor de c, né? Como 1 é divisor de qualquer número, 1 divide c. Então, se o máximo de divisor comum é 1, a equação tem solução. x0 e y0 é uma solução particular, eu posso escrever nessa forma, x0 b sobre d, y0 menos a sobre d. Mas o d aqui no caso é 1. Então fica x0 b sobre 1, é b, y0 menos a sobre 1, que é t. Então, dessa forma, o resultado segue do teorema anterior. Então, em particular, né, no teorema anterior, se o máximo divisor comum for 1, a e b são primos entre si, a solução é bastante simples. Né? É x0 mais bt. B é o coeficiente de y. Ele fornece o x. E y é y0 menos at. O a é coeficiente de x. Ele fornece o y. Né? O b, que é de y, fornece x. E o a, que é de x, fornece y. É uma troca. Cuidado, que um deles tem que ser negativo aqui. Senão, esse cancelamento não dá certo. Por outro lado, o negativo sai daquela fatoração que foi feita inicialmente, né? Eu juntei um membro no outro, mas dá para entender também que se eu não tiver menos aqui e aqui mais, quando eu substituo não vai dar certo. Beleza? Então, uma observação, a um par de inteiros x0 e y0 que seja a solução particular da equação, como é que eu obtenho? Ele pode ser obtido pelo cálculo do máximo divisor comum pelo algoritmo de Euclides. Nós fizemos isso na aula passada. Né? Nós achamos números x0 e y0, tal que ax0 mais by0 era o máximo divisor comum. Vamos ver um exemplo. Exemplo. Obter todas as soluções dessa equação de Diofantina aqui. 172x mais 20y igual a 1000. Então, aqui eu montei já de cara o algoritmo de Euclides. Eu preciso ver se a equação tem solução. Então, pego A, que é 172, divide por B, que é 20. 172 por 20 dá 8. 8 vezes 20 dá 160, sobra 12. O resto não é zero, ele passa a divisor. Está aqui, passa a divisor. 20 dividido por 12 dá 1, sobra 8. O resto não é zero, ele passa a divisor. 12 dividido por 8 dá 1, sobra 4. O resto não é zero, passa a divisor. 8 por 4 dá 2, resto zero. Quem é o máximo divisor comum? É 4.
Eu podia obter a mesma coisa decompondo separadamente, né? 172, 20, mas aí eu não tenho os restos aí das divisões. Então, o procedimento é o algoritmo de Euclides. Como o máximo divisor comum dos dois números deu 4, podia também descobrir que é 4 pensando que o 20, olha, ele é divisível por 1, por 5, por 4, né? Por 10, pelo próprio 20. E aí eu vejo quem é que divide 172. No caso, é só o 4. Ele não pode ser divisível por 5, nem por 10, não termina nem 0, nem 5. Né? Bom, mas aqui eu vou perder as divisões, né? Então, eu já calculei o máximo com outra intenção. Note que o 4 é um divisor de 1000. Por favor, desliga o vídeo, por favor. Acho que é a Laiane, hein? Como 4 é divisor de 1000, a equação tem infinitas soluções. Né? O máximo divisor comum deu 4. Ele é divisor do C. O C aqui, no caso, é 1000, né? 1000 é divisível por 4. 1000 por 4 dá 250. A equação tem solução. Ó, do algoritmo de Euclides, eu posso tirar o seguinte. Ó, na primeira divisão, dividendo 172 é divisor, que é 20, vezes o quociente aqui é 8, né? Mais o resto. 9 vezes 20 daria 180, ultrapassa, né? Então, 8 vezes 20 dá 160, sobra 12. Então, aqui é 8. Por outro lado, 20, na segunda divisão, é dividendo, é divisor, 12, vezes quociente, que é 1, o resto, 8. Daí o resto é 20 menos 12 vezes 1. E dessa última divisão, 12 dividido por 8 dá 1, sobra 4. 12, que é o dividendo, é divisor vezes o quociente mais o resto. Daí o resto, 4, é 12 menos 81. Dessas igualdades do resto, eliminando-se os restos das divisões sucessivas, a gente chega numa solução. Dá para chegar numa solução. Bom, vamos ver o que eu fiz. Eu peguei essa última igualdade que está aqui e reescrevi aqui embaixo. 4, que é da última divisão, é 12 menos 8 vezes 1. A intenção é chegar no 170 e no 20, por substituição. Eu volto na divisão anterior e vejo quem é o resto. O resto é 8. Então, eu vou substituir o 8. Então, este 8 aqui, pessoal, ele é 20 menos 12 vezes 1. Então, venho aqui embaixo, no lugar dele, coloco 20 menos 12 vezes 1. A intenção não é fazer a conta, porque se eu fizer a conta vai dar 4. A intenção é trabalhar algebricamente. Ó. Você distribui o 1, fica 12 menos 20 vezes 1. Menos 20 vezes 1, mais 12 vezes 2, menos 20 vezes 1. Certo? Bom, isso aqui é igual. Ó, pega agora a primeira divisão, o resto é 12. Olha. O resto é 12. Então, onde tem 12 aqui nessa igualdade, esse 12 aqui, eu vou substituir por 172 menos 20 vezes 8. Ó. Substitui. Fazendo a substituição do último resto, acabou. Vai ficar 172 vezes 2, menos 20 vezes 8, menos 20. Vai dar menos 20 vezes 9. A 20 vezes 16, menos 20 dá menos 17. Menos 20, 12, menos 20 vezes 1, menos 20 vezes 8, e 2 vezes 8, 16, menos 1 dá 17. É isso mesmo. Então, se você colocar esse menos no 17 e não no 20, aqui eu tenho uma solução particular da equação, que 170 vezes 2, mais 20 vezes menos 17, se você fizer a conta, né, vai dar
exatamente 4, que é isso que está aqui. É claro, essa manobra aqui, você não precisa fazer sempre, né? Às vezes a gente, olhando para os números, né, descobre que é o x, que é o y. Mas nesse caso é meio difícil, né? Bom, essa solução é o R e o S, que multiplicando A e B dá o máximo. Mas eu não quero que seja 4, eu quero que seja 1000. Então, multiplicando essa igualdade por 1000 dividido pelo máximo, que é 250, para que aqui tem que dar 1000, né? Então, multiplicando por 250, que é aquele C dividido pelo máximo, que foi o que eu fiz inicialmente, vai ficar 2 vezes 250, 500. 250 vezes 17, 4.250, igual a 1000. Isto sim é a solução da equação original que eu tenho aqui. Essa é a solução do problema. Essa é uma solução particular. Então, veja, eu tenho x0 é 500, y0 é 4.250, o A é 172, o B é 20 e o máximo iso comum é 4. Então, usando a equação geral, eu tenho que uma solução geral, x é 500, que é o x0, mais b, que é 20, dividido por d, que é 4. 20 por 4 é 5t. E o y é 4.250, menos 4.250, menos a dividido por d. 172 por 4 dá 43. Vezes t, né? Onde esse t é um número inteiro qualquer. Ó, vou até colocar aqui embaixo de novo, né? Eu já tinha posto lá em cima, mas é bom pôr aqui na resposta, né? Ó, com t inteiro. Essa seria a resposta aí desse número. Qualquer que seja o número inteiro que eu ponha no lugar do t, eu vou gerar um x e um y, é o mesmo t, que são soluções daquela equação de Diophantine. Beleza? Você vê que é trabalhoso, né? Você tem que achar o máximo divisor comum. Primeiro, verificar se o máximo é divisor do C, né, do termo independente. Se não for, a equação não tem solução, já está resolvido o problema. Não tem solução inteira, né? Porque a solução, a equação de Diophantine tem que ser número inteiro. Se for divisor, aí você pega essas divisões do máximo divisor comum e reescreve, ó, dividendo, divisor vezes quociente mais resto. Escreve, até chegar no máximo divisor comum, que é a penúltima, né? Não a última, mas a penúltima. Aqui você já isola o máximo, ó. 4 é 12 menos 8 vezes 1. Você vê que eu mantive esse 1 aí, não fazer cálculo, mas é como se fosse um x aí, é uma álgebra aí. No lugar do 8, que é o resto da divisão anterior, ele foi o dividendo dessa, né, o resto da anterior, eu vou substituir dividendo menos divisor vezes o quociente, né, 20 menos 12 vezes 1. O resto eu mantenho, ó. Fica 12, né, que é esse 12 que está aqui, 12, menos, esse menos, no lugar do 8, 20, menos 12 vezes 1, vezes 1. Então, aqui vai ficar, ó, distribuindo menos com menos dá mais, 12 vezes 1 mais 12 dá 12 vezes 2, ou 2 vezes 12, né? Menos 20, que é a mesma coisa que 20 vezes 1, que já tem esse 1 aqui multiplicando. Na próxima passada, eu vou tirar o outro resto, que é o resto da primeira divisão, que no caso é 12, né? Esse 12 aqui. Ele que interessa tirar, porque é ele que é o resto da outra divisão. Então, no lugar dele, ó, eu coloco a expressão do resto da primeira divisão, que é 172 menos 20 vezes 8. O resto eu mantenho, ó, menos 20 vezes 1, que seria 20 vezes 1. Né? Aqui é 2 vezes 12, vai ficar 2 vezes isso. Aí tem que aplicar o chuveirinho, né? 2 vezes 172, não é para fazer o cálculo, deixa de cá. Menos 20, 2 vezes 8 dá 16, menos 16 menos 1 dá menos 17. Beleza. Então, aqui eu cheguei nessa igualdade aqui. Cheguei nessa igualdade. Agora, o que que eu faço? Eu tenho que voltar naquele 1000 lá. Como C é divisor, né? Por isso que também tem que ser... Isso está lá na demonstração do teorema. Eu tenho que voltar no resultado que está ali. E é possível, porque 1000 dividido por 4 dá inteiro, dá 250.
multiplica tudo por 250, membro a membro. Primeiro membro, pega o número, não 172 nem o V, não é para mexer com A e o B, né? Mas é com x0 e y0. 2 vezes 250 é 500, 250 vezes 17, 4.250, que é mais com menos mesmo. Isso aqui é 1.000. Isso é solução, pessoal. Se eu fizer a conta, vai dar 1.000. E é uma solução construída, ela não é adivinhada. Né? Então, existe um processo de construção. Ele é chato ou não é, isso é outra conversa. Mas ele é um algoritmo. A gente pode programar um computador para fazer isso. Né? Não é difícil. Programar o computador para fazer o algoritmo de Euclides é um problema clássico de computação. Né? Quando você começa a aprender uma linguagem de computação, uma linguagem de programação, né? Não Word, nada disso. Uma linguagem de programação, você, você um dos exercícios clássicos é calcular o máximo do comum de dois números. E daí você tem as divisões sucessivas. Pode achar os restos, é possível achar esse 2, esse 17 facilmente usando o computador. Mas na mão é isso que eu fiz aqui, né? Agora, aqui é 4, precisa ser 1.000. Tem como ser 1.000? Tem. Pega o 20, o 1.000 aqui, divide por 4 e vê quem é o fator, né? O fator é 250. Aí, multiplicando, tem a solução, aí sai a solução geral. Pelo teorema, né? É x0, 500, mais b sobre d. O b era 20, o b era 4. Então, aparecia esse 5 aqui. E y é y0, que é 4.250, negativo, menos, esse menos está lá na forma, a sobre d. O a é 500, dividido por... O a é 172, dividido por 4, de 43. Então, de maneira geral, essa é a maneira de resolver essas equações, né? Sem conhecer nenhum número x, y que satisfaça. Às vezes, os números são muito grandes, é necessário ter esse procedimento. Para números pequenos, a gente tenta descobrir uma solução particular por tentativas, né? Sem precisar fazer grandes contas. Pessoal, eu preparei uns exercícios aqui, eu gostaria que você fizesse. Eu vou dar um tempo para você fazer, e aí eu faço aqui. Ó, esse primeiro exercício aí, eu vou dar uns 3 minutos, vai. Resolver essa equação aí. 39x mais 26y igual a 105. Meu relógio, ó, são 9h12. 9h15, eu volto e faço, tá bom? Tenta fazer, pessoal. 39x mais 26y igual a 105. Qual é o primeiro passo? Máximo divisor comum entre 39 e 26. Verifica se o máximo divisor comum é divisor do termo independente, do 105. Sendo divisor, aí você reescreve as divisões, isola o resto e você tem a solução. Esse problema tem poucos passos, não é igual ao anterior, que teve muita conta. Né? Então, 9h15 eu faço aqui.
Olha lá, pessoal, primeiro passo, acha o máximo divisor comum entre 39 e 26. Né? 39 dividido por 26 dá 1, sobra 13. 26 dividido por 13 dá 2, resto 0. Então, o máximo divisor comum é 13. Né? Acontece que o 13 não é divisor de 105. Ele não é divisor de 105. Como é que você sabe? Pô, eu fiz a divisão, né? 105 dividido por 13 dá 8, sobra 1. Portanto, a equação não tem solução. Essa é a resposta. Beleza? Essa equação não tem solução. Então, nem toda equação diofantina tem solução. É claro que existem x e y que dá 105, mas não são inteiros. Se um for inteiro, o outro não é. Se o outro for inteiro, um não é. Né? E se eu tiver números não inteiros, não é solução da equação diofantina. A equação diofantina é dentro do universo dos inteiros. A solução teria que ser x e y inteiros. Então, ela não tem solução, pelo teorema 1, né? Ok? Então, esse é o primeiro passo aí para resolver uma equação diofantina. Tá? Pessoal, exercício 2. Determinar todas as soluções inteiras e positivas dessa equação diofantina. O que você faz? Você vai fazer o que eu fiz aqui. Ó. Você vai achar o máximo divisor comum, ver se é divisor do C. Se for divisor por C, reescreve as divisões, pega a penúltima divisão, isola o resto, que é o máximo divisor comum, e vai substituindo os restos das divisões anteriores sucessivamente, até chegar nos números originais, né? Que é 172 e 20. Que no caso, né? Quando eu chego nesses números, aí eu tenho que voltar lá, pegar esse número, dividir pelo máximo e multiplicar. Aí eu tenho uma solução particular. É só escrever a solução geral. Uma vez que você escreva a solução geral, o exercício que eu estou propondo ali tem um passo a mais. Eu quero soluções positivas. Então, o x tem que ser maior que zero e o y maior que zero. Você vai ter que achar o t que tem essa qualidade. É um sistema. Tendo o t, aí você acha o x e o y. Aí você vai ter a resposta. Porque aqui não é para qualquer x, qualquer y, que as soluções vão dar inteiros positivos, né? Para dar inteiro positivo, você tem que ter t, né, maior do que a expressão, tem que dar um número maior que zero. Aí você tem que resolver uma inequação, a outra, e ver no intervalo da reta quem é que satisfaz a isso. Certo? Então, esse exercício 2, ele tem um passo a mais que o anterior. Calcula o máximo entre 18 e 5 e verifica se ele é divisor de 48. Beleza? Se tiver algum trauma, vai perguntando. Vocês acharam o máximo divisor comum? 18 e 5? Quanto desse máximo? Dá 1, porque 5 só é divisível por 5 e 1. E 5 não é divisor de 18. Então, só o maior divisor comum é o 1. Né? Então, se o máximo divisor comum é 1, como ele é divisor de 18, né? O 1 é divisor de qualquer número, que é divisor de 18,
né, a equação tem solução. Na verdade, tem infinitas soluções, né? Mas isso já garante que ela tem solução. Então, aí vale a pena continuar. Mas aí a gente tem que armar a solução a partir do máximo divisor comum, né? Tem que calcular esse máximo divisor comum aqui, daqueles números lá. Eu vou aproveitar essa grade, porque eu estou sem o Excel aqui. Eu fiz a grade no Excel, né? Então, aqui seria o número 18 e aqui o número 5. Né? Pega o maior, divide pelo menor. 18 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 5, 15, sobra 3. O resto não é zero, ele passa a divisor, né? 5 dividido por 3 dá 1, sobra 2. O resto não é zero, ele passa a divisor. 3 dividido por 2 dá 1, resto zero. Opa, dá 1, ele não é zero, passa a divisor. Agora sim, né? 1 vezes 2, 2, o resto é zero. Então, aplicando o algoritmo de Euclides, né, a gente tem que o máximo divisor comum é 1. Mas o que interessa aí são as divisões. Ó, a primeira divisão, 18, dividendo, é divisor 5 vezes o quociente 3 mais o resto 3. Desse resultado aqui, segue que o 3, que é o resto, é 18 menos 5 vezes 3. Perfeito? Então, é isso que a gente tem aqui na primeira divisão. Segunda divisão. A segunda divisão é que 5, por sua vez, dividido por 3, deu o resto 2. Então, 5 é o divisor, dividendo, né? 5 é o divisor, vezes o quociente, que deu 1, mais o resto 2. Daí, se o resto deu 2, isso implica que 2, que é o resto, é igual a 5, que está no primeiro membro, menos 3 vezes 1, passando 3 vezes 1 para o outro lado. A terceira e última divisão, a última divisão do algoritmo não interessa, que tem resto zero, é sempre a penúltima, né, que o resto já vai ser o máximo. Na penúltima divisão, o 3, que é o dividendo, é divisor 2 vezes o quociente 1, mais o resto 1. Né? Daí, segue que o 1, que é o resto, é igual ao dividendo 3 menos 2 vezes 1. Okay? Eu vou pegar essa última divisão aqui, vou escrever aqui embaixo. Ó, 1 é igual a 3 menos 2 vezes 1. Essa veio da última divisão. O que eu faço agora? Ó, eu vou na divisão anterior e vejo quem é o resto. O resto é 2. Esse 2 aqui, já aparece aqui também. Né? Porque o que era resto numa divisão passa a ser quociente na outra. É o mesmo. Passa a ser o divisor na outra. Então, aqui o divisor era 2, né? Ele era o resto da divisão anterior. Então, no lugar dele, eu vou colocar aquela expressão, ó, 5 menos 3 vezes 1. Vai ficar 3 menos, abre parênteses, 5 menos 3 vezes 1. Tudo isso vezes 1, que é esse 1 que está aqui multiplicando 2. Agora, colegas, eu vou distribuir. Ó, uma vez menos 5 dá menos 5, uma vez 3 dá 3, mas menos com menos dá mais. 3 vezes 1 mais 3 dá 3 vezes 2. Ó. Fica 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, né? Menos 5 vezes 1. Beleza? Note que o 5 já é um dos elementos originais, né? Aqui é 18 e 5. Faltando 18. Mas nem tem que esquentar a cabeça. Ó. Eu vejo quem é o resto da primeira divisão. O resto aí, no caso, a primeira divisão
é 3, e substituo esse 3 aqui pelo resto do anterior. Porque ele era o resto do anterior, né? Ele passou a divisor na segunda divisão. Então, basta pegar esse 3 e substituir. Eu vou substituir por quem? Eu vou substituir por 18, aí aparecem os termos originais, menos 5 vezes 3. O resto eu mantenho, ó, menos 5 vezes 1. Tem que ter só paciência, né, para fazer assim. Então, aqui vai ficar 18, aqui multiplicado por 2, né, pessoal? Tem um 2 aí. Então, esse 18 menos 5 vezes 3, ele substituiu este 3 aqui, que é este 3. Mas tem um 2 aqui, ó. Olha o 2 aqui, ó. Ele continua. 2 não desaparece, né? Ele está aí. Então, tem que aplicar a distributiva. Vai ficar 18 vezes 2, vou colocar entre parênteses, menos 5 vezes 3. Menos 5 vezes 1 dá 5 vezes 4. 5 vezes 4. Como eu quero que aqui fique mais, né? Então, ao invés de escrever menos, eu ponho mais 5 vezes menos 4. Olha lá, eu ponho menos no 4. Beleza? Então, a conclusão aqui é 5 vezes 2, 18 vezes 2 dá 36. Tá certo a minha conta aqui? É 5 vezes 3... Não, 2 vezes 3, 6. Mais 1 dá 7 aqui, pessoal. Tá errado aqui. Aqui dá 7. Por que dá 7? Olha, pelo seguinte, eu tenho que distribuir o 2, né? 18 vezes 2 está aqui e fica 5 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Com 1 que está aqui fica 7. Preservando o 5, né? Então, a solução aqui é 2 e menos 7. Eu posso, a partir daí, escrever o seguinte, ó, número 18 vezes 2 mais o número 5 vezes menos 17 é igual a 1. Claro, 18 vezes 2 dá 36, 5 vezes 7. Por que 17? 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. 36 vezes 35 dá 1. Vale essa igualdade. Mas eu não quero 1, eu quero 48. Então, para ter 48, multiplica membro a membro, 48. Beleza? Então, eu vou lá, ó, multiplicando por 48, vai ficar 18 vezes 2 vezes 48, 96, mais 5 vezes menos 7 vezes 48. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 4, 28, e 5, 33, dá menos 336, beleza? Isso aqui tem que ser igual a 48. Falou? Com isso, a gente tem aí uma solução particular dessa equação. São números inteiros, né? Esse que é o lance aí, né? São números inteiros. Então, eu podia tentar adivinhar essa solução, tal, mas é melhor, né? A gente, a partir do máximo do comum, com essas divisões sucessivas, descobrir qual é o valor. Então, aqui eu tenho que o x0, meu x0, que é a solução do problema, é 96, e o y0, que é uma outra solução particular, né? y0 é menos 336. Aí eu tenho esses dois elementos, x0 e y0. Essa é uma solução particular da equação. Se eu faço x0 igual a 96, y0 menos 336, fazendo esse cálculo aqui, vai dar 48. Bom, o que o problema pede? Ele não pede só uma solução particular, ele quer todas as soluções inteiras e positivas. Opa, então eu vou achar a solução geral, né? Quem é o A no problema? O A é 18, o B é 5. Então, como o máximo do comum deu 1, né?
usando esse teorema, esse último teorema, né, que nós vimos, o último teorema está aqui, máximo do comum é 1, o x é x0 mais bt, eu vou até copiar, o y é y0 mais menos at. Usando esse resultado, né, a gente monta a solução geral. Então, daqui segue, ó, vamos montar a solução geral. O x é igual a x0, 96, mais bt. Bom, quem é o b aí no caso? B é 5. B é 5, ó, o a é 18, B é 5. Então, B vezes T. E o y, né, que é outra solução, outra parte da solução geral, ela é igual a y0 menos 336 menos a. O a é 18, né? 18t. Onde t é um número inteiro qualquer, né? Com t inteiro. Então, eu tenho as infinitas soluções. Dentre essas infinitas soluções, pode ser que existam algumas ou muitas, né, que são inteiras positivas. Por exemplo, você pega t igual a 1, o y é negativo, então não é solução inteira positiva. Eu quero soluções aqui, né, está aqui o enunciado do problema, né, todas soluções inteiras positivas da equação. Então, o que eu tenho que fazer agora? Para resolver essa segunda parte, eu tenho que impor que x seja positivo. O x tem que ser maior que zero. O que significa dizer o quê? Né? X é maior que zero. Isso implica que 96 mais 5 vezes t tem que ser maior que zero. Certo? Daqui eu vou tirar um valor para t, né? Isso implica que o t vai ter que ser maior que menos 96 dividido por 5. Menos 96 dividido por 5. Esse menos 96 dividido por 5, ó, pegando minha calculadora, 96 dividido por 5, dá 19,2. Então, menos 19,2. Por um lado. Por outro lado, o y, que é a outra solução, também tem que ser maior que zero. Né? Daí segue que menos 336 menos 18t tem que ser maior que zero. Portanto, isolando o t, né? O t tem que ser maior que... Vamos pegar aqui a fração. Esse menos 336 vai para lá como mais 336, dividido por menos 18. Vai dar negativo aí. Né? Então, o resultado é 336 dividido por 18. 336 dividido por 18. Vai dar 18,66. Dá uma dízima. Vou escrever aqui, ó, 18,6. Né? Então, o número t, que eu estou procurando, ele tem que ser maior que 19,2. Então, ele está à direita do negativo, né? Ele está caminhando em direção a zero. E menor que 18, aqui inverte a desigualdade, né? Quando eu divido por negativo. Aqui dividir por positivo manteve a desigualdade, aqui inverte. Ele tem que ser menor que 336 por menos 18, é menos 18,6. Então, entre menos 19,2 e 18,6, o t, né, na reta real, ele tem que ser igual a menos 19. T igual a menos 19. Menos 19 é maior que 19,2, negativo, porque ele está mais à direita, 19,0. E ele é menor que menos 18,6, que está mais em direção ao zero do que ele. Tá certo? Então, se o t é menos 19, aí está a resposta do meu problema. Isso implica que o x tem que ser igual. Substitui o t lá, 96
mais 5 vezes menos 19. Né? Vou fazer a conta aqui. Ó. 19 vezes 5 dá 95. Então, x, 96 menos 95, x é positivo. E o y. E o y tem que ser igual a menos 336 menos 18 vezes menos 19. Ó, menos com menos aí vai dar mais, né? Então é 18 vezes 19, 342 menos 336, ó, vai dar 6. 6. Então, tanto o x quanto o y são positivos. Então, a solução do problema positiva é o par 1, 6. Né? Eu vou escrever aqui, sem a equação, x igual a 1, é minúsculo, né? X igual a 1 e y igual a 6. Quantas soluções positivas inteiras eu tenho? Só essa, porque essa só tem um valor para t que satisfaz o problema. O resto é tudo negativo, certo? Então, a resposta do problema é essa aqui. Bonito, hein? Bonito problema. Ó, no material que eu vou passar para você, tem mais dois probleminhas aqui. Ó. Você tenta fazer em casa. Ao resolver essa equação, é igual ao segundo ali, só que não tem nenhuma condição a mais. Né? É só resolver a equação, achar o x e o y geral. E essa última aqui, a penúltima, é muito bonito. Hein? Ó, obter o menor inteiro positivo, que dividido por 8 e por 15, deixa resto 6 e 13, respectivamente. Aí você vai ter que pensar um pouco. O menor inteiro positivo, que dividido por 8, deixa resto 6. E dividido por 15, deixa resto 13. Você pode tentar adivinhar, tal, mas dá para calcular. E aqui, exprimir o número 100, escrever o número 100, né, como uma soma de dois inteiros positivos, de modo que o primeiro seja divisível por 7 e o segundo divisível por 11. Na próxima aula, eu dou a resposta. Tá bom? Tenta fazer, pessoal. Tenta fazer. Bom, eu queria falar uma coisa aqui rapidamente, que é o seguinte. A questão das notas, né? Eu participei de uma reunião na sexta-feira do curso de Ciências Contábeis, né? E eles fizeram uma exposição para a gente sobre como que toda a Unip vai fazer os cálculos. Eu não sei se isso aí vai valer para matemática também, mas eu acho que vai. Eu vou explicar para você. Nós vamos ter uma única prova, é uma prova online, é uma prova semestral. E aqueles exercícios iniciais que eu passei para você vai valer 2 pontos. Você vai enviar esses exercícios para mim por e-mail, né? Mas eu vou rever aqueles exercícios, pessoal, e vou passar para você a lista resolvida e tal. Né? E a prova online eu vou fazer usando aquele formulário da Google. A gente faz o formulário, marca a data está no calendário escolar, né? Marca como se fosse a NP2, né? E aí a nota vai valer NP2 igual a NP1. Né? E eu vou ter aqueles 2 pontos lá para adicionar. Né? A prova vai valer 8 pontos, mais 2, vai dar 10 pontos. Certo? Se atingir o 7, está livre. Se não, vai para exame. Se alguém perder essa prova, ele tem a substitutiva. Então, é isso que vai ser feito lá em Ciências Contábeis. Eles pediram para a gente, inclusive, fazer um treino da prova online e tal, com vocês. Né? Isso foi lá nos cursos da área de contabilidade, administração, que eu dou aula lá também. Então, eu tenho a impressão que isso vai valer para todos, mas em todo caso, né, vamos aguardar um pouquinho para ver o que a Patrícia fala, se é isso mesmo ou não. Os alunos, no caso vocês, né, receberiam um manual de como que tem que se inscrever para a prova, qual o procedimento e assim por diante, como é que se faz. Né? A gente faria um pequeno treino antes,
eu ponho uma prova no ar, a gente resolve junto para ver, e depois faria a prova mesmo, né? A prova formada por 8 questões, mais aquelas questões iniciais. Isso é no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, né? A Unip tem vários institutos, mas eu tenho a impressão que no Instituto de Exatas vai ser mais ou menos a mesma coisa, se não for exatamente a mesma. Então, eu vou pedir a paciência de vocês um pouquinho para aguardar a gente ter uma... Porque toda a Unip tem que agir da mesma maneira, sabe? Aqui em Brasília, em Goiânia, em Manaus, todo o interior de São Paulo, enfim, tem várias unidades, né? E para que não haja nenhum problema, né, é necessário que o procedimento seja uniforme. Então, eu vou ver se esse procedimento é esse mesmo, né, para nós. Se for, então é isso que eu estou falando, né? Você vai receber um manual, não sei se já recebeu, manual de como fazer a prova, né? E aí você vai ter que fazer essa provinha online. Esse Google Form, ele é bastante simples, né? Você clica lá, já sai a alternativa, dá a resposta. Tem também possibilidade de resposta discursiva, mais curtinha, né? Não adianta pôr um romance. A discursiva é corrigida pelo professor, né? Já o teste é corrigido pelo sistema. Ele já dá a resposta, ele faz uma série de coisas, ele dá uma série de estatísticas, né? A média da turma, desvio padrão, né? Faz o gráfico, faz um histograma. Isso é interessante também, né? Mas, por enquanto é isso, pessoal. Eu tinha pensado inicialmente, né, que a Patrícia tinha falado que seria possível a gente pegar esses 2 pontos, né, e juntar com a NP1 e depois vocês fariam a NP2. Mas parece que vai ter só a NP2 mesmo, online, que vai valer a nota para NP1 e NP2, mas essa prova online a gente vai somar os 2 pontos daquela lista inicial, né, que foi passada. Essa lista inicial eu não passei o gabarito ainda, eu preciso passar. Alguns alunos pediram dúvidas, tal, né? A Jane teve dúvida, ele mandou e-mail, eu respondi, mas eu preciso que todos saibam fazer a lista, né? E essa lista você vai passar limpo e vai me mandar, é um trabalho, né? Vai valer 2. Para ficar livre do exame, se você tirar 7, então você precisa tirar 5 na prova online. Não é nenhum absurdo, não vou fazer nada de absurdo, vai ser possível. Olha, a lista de exercícios que vocês fizeram, aquela lista de 15 questões, ela vai valer 2 pontos. Eu estou recebendo aqui uma dúvida da Clara, né, que perguntou se ela vale 1 ponto, tal. Não, a pontuação era de 2 pontos, né? Vai ser só aquela lista, 2 pontos. Eu vou passar outras listas para você treinar, né, fazer exercício e tal. Mas a lista que vale é aquela lá que foi postada inicialmente, né? Olha, para quem tem um problema com a internet, né? Eu estou tendo problema com a internet também, né? Não sei como é que vai ser resolvido. Isso aí tem que ser perguntado, eu vou perguntar, vou ver, né? Mas a prova é online. Pode ser que eles reservem um laboratório aqui na Unip, né, para você vir e fazer a prova. Aí faz pouca gente, marca horário, não sei como é que vai ser, tá bom? E, mas a prova do Google Form dá para fazer até no celular, né? Isso não tem o menor problema, né? Você tendo um papelzinho, uma caneta, uma máquina de calcular, você faz facilmente. Olha, aquela lista de 15 eu falei para entregar os 5 últimos, é isso? Eu não lembro mais. Mas é melhor entregar os 15. Eu vou passar tudo para você e você entrega os 15, tá bom? Fica mais sólido, dá mais tranquilidade para mim e para vocês também, né? Mas eu acho que é isso aí, viu, pessoal? Eu não sei se deu para entender. A lista eu vou passar, eu vou ver se eu passo esse final de semana para o representante ou para a turma, né? Aquele, aquele e-mail de vocês, eu passo a lista que vale 2 pontos.
Eu não sei, a da Patrícia eu não sei. A da Patrícia, que ela enviou uma lista para vocês, o que está valendo é a minha. A minha lista que está valendo é do professor, não é do coordenador. Agora, o coordenador pode passar para valer para atividade complementar. Aí sim, né? Atividade complementar é responsabilidade do coordenador, não é do responsabilidade da coordenadora, né? Da coordenadora, não do professor. Agora, a responsabilidade pela lista, que vale 2 pontos, é minha. Da Patrícia, eu não sei se é extra ou se vale para atividade complementar, né? Então, vamos ver se a gente esclarece tudo, para não ficar dúvida nenhuma, né? Mas eu vou procurar fazer tudo de maneira que você não tenha grandes dificuldades, não. Você vai ter que fazer, vai lá, faz e acabou, né? Tá bom? Olha, eu não está pedindo para a Daniela para eu reenviar a lista. Eu vou reenviar ela resolvida, aí sim, vou, esse final de semana, tá? Vou ter que ter um tempinho aí, talvez no final de semana eu resolvo e aí mando para você, tá? Aí você passa limpo. Ela tem que ser manuscrita, viu, pessoal? Senão não vai ser aceita. Então, você vai lá, copia enunciado, copia, tá? Um pouquinho de trabalho, mas 2 pontos, né? Tá bom, pessoal? Pessoal, obrigado aí pela atenção. Até a próxima, hein? Não esquecem, semana que vem estamos aqui outra vez, tá? Um abraço a todos aí. Até a próxima. Tchau, pessoal. Eu vou desligar, tá? Tchau, tchau.